Muito boa tarde a todos e a todas. Me agradeço, quero acima de tudo agradecer ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e especialmente dirigindo-me ao professor Dr. Paulo Fontes. Igualmente cumprimento e agradeço o generoso convite ao professor Dr. Nuno Estevão Ferreira e naturalmente ao meu colega e amigo, Dr. Jorge Revés, por poder estar aqui convosco. Estive também muito tempo a assistir naquele lado, muitas das intervenções, e claramente que na temática da área dos arquivos faz parte do nosso panorama formativo e de debate científico a nível nacional. Quando fui desafiado para abordar a questão portanto, dos arquivos e profissão, naturalmente procurei puxar um pouco a brasa a minha sardinha, atendendo que tenho estado a investigar sobre esta temática durante algum tempo, sobretudo no âmbito do doutoramento em Ciência da Informação, e parece-me que este é um aspecto muito importante, atendendo que se trata de um tópico emergente na literatura, não só na literatura científica, mas também é um terreno muito fértil à desinformação. Portanto, é indispensável que haver aqui uma posição clara da parte dos profissionais relativamente a este tipo de fenómenos, entendendo que também existem limitações, mas também possibilidades. Por esse motivo, procurei aqui um roteiro sobre algumas questões que vou apresentar dentro dos 20 minutos que me foram atribuídos, e espero cumpri-los de modo rigoroso, porque este é um tema muito rico em termos de questões e debate. Naturalmente a minha posição é naturalmente como investigador, não tomo nem a favor nem a contra sobre muitas das questões que estão aqui a surgir, mas que é importante posicionarmos também qual é o nosso papel em torno destas questões. Portanto, optei por falar sobre a natureza da contestação, restituição, repatriação de bens culturais ou partilha conjunta, que paradigma é este que estamos a falar, sobretudo que questões, peço desculpa pela repetição, das questões de iniciativa partilha conjunta entre países integrantes da CPLP, refletir sobre o papel dos profissionais de informação no âmbito da custódia de arquivos, deste conflito com a custódia de arquivos, e algumas considerações finais, sobretudo para apresentar uma nova ética da custódia destes arquivos, objeto de contestação. Para começar sobre a natureza da contestação, vou buscar um pouco aquilo que surge na imprensa escrita e nos média, sobretudo a natureza complexa deste fenómeno. Certamente devem conhecer este relatório por Felvina Sarra, Benedicta Savoy, sobre o relatório para efeitos sobre a restituição, ou a iniciativa do governo francês em restituir bens culturais, portanto, aos países africanos, onde foram removidos em contexto colonial, em contexto de conflito armado, ou por vezes derivado do tráfico ilícito de bens culturais. E, portanto, este é um relatório que tem sido muito debatido e que está a criar uma espécie de onda de choque noutros países em tomar a mesma iniciativa de restituição de bens culturais às comunidades originárias. Naturalmente, Portugal não fica um pouco atrás destas iniciativas, aqui com o nosso Ministro da Cultura relativamente a estas questões, por vezes que se abordam estas temáticas com uma terminologia mais própria do jornalismo do que propriamente a terminologia das áreas dos museus, arquivos e bibliotecas, e certamente que aqui muitas das questões, iniciativas e investigação científica que está a ser desenvolvida, por exemplo, com a Universidade de Évora, neste projeto de identificação de peças e coleções que foram removidos dos contextos originários e que fazem parte das coleções destes arquivos em museus no nosso país, sobretudo mais no âmbito dos artefactos de museu. E, naturalmente, aqui nós ficamos com um problema, sobretudo, sobre os arquivos, o que é que temos a dizer sobre os arquivos? Nós vamos ser muito diretos. Os arquivos e as instituições arquivísticas e os conjuntos comentais, sobretudo os conjuntos comentais, não brotaram por geração espontânea nos depósitos. Eles foram removidos de um ponto A para um ponto B, não é? Mas o que é que torna este fenómeno da contestação particularmente único?
Primeiro é preciso entender quem contesta, sobre o que contesta, por que está a contestar e a quem se dirige esta contestação. Quem contesta, precisamos também saber quem tem autoridade para contestar e a quem se dirige esta contestação. E saber o porquê é, sobretudo, a natureza desta contestação e ir à causalidade, entender a causalidade deste fenómeno, o porquê, a natureza desta contestação. Porque, por vezes, quando estamos a olhar nos média, em alguma literatura sobre este tópico, por vezes ficamos na espuma dos acontecimentos, mas não entendemos muito bem a causalidade deste fenómeno, que é muito diverso e que não tem uma abordagem metodológica muito fácil na sua abordagem. Há, portanto, uma contestação que pode ocorrer em contexto internacional, mas também existe em contexto subnacional e internacional, dentro do mesmo país. Quais são os fatores incoativos deste fenómeno? Qual é a origem deste fenómeno? Pode ser do conflito armado, da diáspora, pode ser de processo de secessão, o redentismo, ou seja, quando um Estado ou uma região passa a fazer parte de outro Estado, do processo de colonização, descolonização e também do tráfico ilícito de bens culturais. Como podem imaginar, isto pode ocorrer em diversas épocas no tempo, e não é uma coisa que se possa dizer que é recente, são coisas que podem ter ocorrido há 100, 200, 300 anos atrás, mas que é um processo que tende a emergir em contextos muito específicos, sobretudo em contextos comemorativos, ou quando uma comunidade pretende, portanto, reabilitar a sua memória, ou contextos comemorativos ou datas fundacionais que a comunidade entende que estes bens culturais não deviam ter saído nos contextos passados, por vezes em situações, por vezes bastante injustas para essas mesmas comunidades. Não obstante, os conflitos armados não são todos iguais. Por exemplo, neste momento na Ucrânia, nós não sabemos o que é que está a acontecer aos arquivos das regiões ocupadas, se estão a ser destruídos, ou permitam-me o neologismo, o arquivo Cosmos, ou estão a ser removidos para algum depósito obscuro, como aconteceu no passado, na Segunda Guerra Mundial, com a intervenção das forças soviéticas, em que removeram muitos arquivos das forças nazis e que só foram, durante muito tempo se pensou que estes arquivos foram destruídos e afinal foram removidos em grande quantidade e que se encontraram nos depósitos em Moscovo. Sobretudo na década de 90 do século passado, quando o Estado, no contexto da perestroika, tentou abrir-se um pouco mais a sociedade ocidental, então que os arquivistas acabaram por descobrir, afinal os arquivos dos nazis estavam aqui em Moscou, e aí surgiu uma nova onda de pedidos de restituição para a Alemanha, para outros países onde se sentiam mais fortemente este conflito. Como podemos entender esta contestação? Pode incidir sobre a custódia, mas também pode incidir sobre a representação da informação. E temos aqui um problema que é a questão do acesso à informação. Do acesso pode implicar acesso físico, mas também não só. Por esse motivo, é muito importante entender estes dois elementos na literatura, ver e tentar compreender a natureza das custódias da arquivística nas atuais instituições, mas também como estes arquivos têm sido descritos e representados nos instrumentos de acesso à informação pelas entidades custodiantes, e muitas vezes pode ser objeto de contestação. Certamente que a contestação aqui não precisa ter arquivos removidos dos seus contextos originais. Esta contestação pode ser muito diversa, simplesmente porque não se concorda que uma determinada instituição represente ou não represente determinados conjuntos comentários que se consideram particularmente sensíveis para aquela comunidade e não precisa deles estarem deslocados. Mas que eu gostaria de incidir esta temática dos arquivos deslocados, tendo que não tenho muito tempo para abordar todas estas questões, vou incidir mais neste tópico que tem surgido na literatura. E também da minha participação no Conselho Internacional de Arquivos, que eu também sou membro do grupo de peritos para o património arquivístico partilhado, com Njord Sigurdsson, dos Arquivos Nacionais da Islândia. O que tem sido feito no passado sobre esta temática? Temos aqui um conjunto de convenções, tratados,
posições, position papers, nós temos aqui, portanto, eu pus um ponto entre chavetas, porque há muito mais para trás, portanto não quero dissertar sobre cada um deles, mas queria incidir particularmente para a Convenção da Haia de 1954, que Portugal assinou em 1955, só que foi ratificado no ano 2000. Temos a Convenção relativa a medidas a adotar para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de bens culturais, que só foi ratificado, portanto foi aprovado em 1970, mas só foi ratificado por Portugal em 1986, portanto vejam as datas. Por exemplo, no nosso caso, por português. Temos outros que não entraram em vigor, por exemplo, talvez dos mais importantes, a Convenção de Viena de 1983, que tem a ver com a sucessão de Estados, arquivos e dívidas. Poucos países ratificaram este tratado, portanto não entrou em vigor, e está a haver um movimento para reabilitar este tratado a nível internacional, especificamente para resolver casos de contexto colonial. Agora em contexto pós-colonial. E portanto, nem Portugal nem as antigas colónias ratificaram este diploma. Mais à frente temos criação de grupos de trabalho em 2000, portanto, com o grupo de peritos para o grupo de trabalho para matérias legais, que tem produzido alguns deliverables sobre arquivos sobre contenciosos arquivísticos a nível internacional. Mais tarde, em 2006, no Congresso de Seul, portanto, do Conselho Internacional de Arquivos, portanto, constituíram o Grupo de Peritos para Património Arquivístico Partilhado, portanto, o EXA. E mais tarde surge um conjunto de posições. Portanto, este é um processo que tem surgido e tem havido alguma adesão da parte a nível internacional para conhecer e, sobretudo, a natureza compósita e diversa destes fenómenos que nós pomos sobre o rótulo arquivo deslocados. Alguns documentos são bastante importantes, digamos assim, que são os documentos, digamos assim, que permitem que exploraram estas questões com mais profundidade. O relatório de Charles Case Committee em 1977 para as Nações, para a Unesco, relativamente sobre os princípios e os critérios para se realizar a restituição de bens culturais. Portanto, aqui se define um conjunto de princípios arquivísticos e aparecem pela primeira vez o princípio da soberania territorial, a soberania dos dados, surge aqui com muita força o princípio da imprescritibilidade, que não estava nos nossos princípios arquivísticos. Portanto, qualquer reclamação a reclamação que é feita pela restituição de arquivos não prescreve. O princípio da inalienabilidade, portanto, estes princípios que surgem no domínio no âmbito diplomático acabam por ser incorporados nestes estudos. Mas em 1998 surge um levantamento, talvez o primeiro levantamento a nível internacional do estado dos arquivos por Leopold Auer, que faz um retrato e sistematiza a situação dos arquivos um pouco por todo o mundo, e mais recentemente, baseando-se em Auer, saiu em 2020 o relatório de Lowry, nós chamamos carinhosamente o relatório de Auer, este é o relatório de Lowry, em 2020, mas que não teve grande projeção como devia ter, porque estas são questões verdadeiramente complexas. E aqui é uma evolução na definição. Como é que se define arquivos deslocados? A proposta é definir que são aqueles arquivos removidos dos seus contextos originários, dos seus lugares originários, onde a propriedade ou a posse é disputada por duas ou mais partes. E duas ou mais partes não é necessariamente ser contexto internacional, também pode ser subnacional, mas também pode ter outras conotações e outras elementos. Pode ser um município reivindicar outro município, arquivos que passaram para a jurisdição, de uma jurisdição para outra. Vários cenários aqui se podem perfilhar. Um pouco por todo o mundo, tive aqui a divertir-me por aqui uns pins com base no relatório do Lowry. Nós temos aqui, portanto, um relatório que está muito incompleto, porque depende das entidades respondentes deste relatório, e verificamos naturalmente que temos aqui casos da América Latina, sobretudo no Caribe, de Jamaica,
Unido, temos aqui Trinidade e Tobago versus Espanha, pelos arquivos, sobretudo os arquivos estão no Arquivo General de Índias, temos aqui questões sobre o Benin versus França, um pouco no contexto do relatório de Benedicte de Savoie, como já referi atrás, os Camarões versus França, portanto deve estar associado às questões de remoção de arquivos em contexto colonial. Quênia versus Reino Unido é talvez dos casos que foi despoletado em 2011 com a presença da tribo Mau Mau no Reino Unido, um grupo de anciãos plantam-se diante do Parlamento Britânico a exigir a reparação de danos de violação de direitos humanos, porque pessoas foram mortas, foram castradas, seus direitos foram praticamente violentados, e os arquivos ninguém sabia, continham todas as provas das atrocidades do Reino Unido, acabou-se por descobrir num famoso relatório de Carey, de um senhor canadense que foi fazer um trabalho independente e descobriu-se que afinal os arquivos estavam nas instalações de Hounslow Park, portanto um sítio muito conhecido por ser o local onde vivem os agentes da MI6, e portanto estavam lá escondidos e ninguém sabia da sua existência, e acabaram por descobrir muitos destes arquivos que relatavam questões muito sensíveis, como violação de direitos humanos por parte do Reino Unido contra estas comunidades do Quênia. E muitos outros, aqui na Europa, Polónia versus Rússia, Alemanha e Ucrânia, portanto, por contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Dos casos subnacionais, temos aqui a região autónoma da Groenlândia, que reivindica o reino da Dinamarca, portanto, a Groenlândia está sob a soberania da Dinamarca. Portanto, é um caso subnacional, mas que os próprios groenlandeses consideram que é fruto do colonialismo, a remoção de arquivos em contexto colonial, mas não deixa de ser subnacional, porque isto é uma região não soberana, e também está lá representada o caso da região autónoma da Madeira versus Portugal, por motivo da resolução da Assembleia Legislativa da Madeira de 2017, que se reivindicam conjuntos documentais que foram removidos no finais do século XIX para a Torre do Tombo. Portanto, fazendo este mapeamento, foste pondo os pins para verificar esta situação. A restituição de bens culturais, na minha opinião, e a partilha conjunta, isto é como podemos entender esta realidade. Parece-me bastante útil repescar a temática custodial da arquivística para entendermos alguns aspectos, mas não vou dissertar em pormenor de coisas que já devem saber, mas quero infletir esta leitura para a questão custodial. Naturalmente que temos aqui aquilo que o professor Fernando Ribeiro chama de paradigma historicista, patrimonialista, tecnicista, ou por aí fora. Eu acrescentaria também colonialista, porque tem um seu lugar próprio, atendendo a nova literatura sobre este domínio. A matriz a matriz da narrativa do Estado-nação, cria-se aqui uma institucionalização de cânones arquivísticos que derivam muito das políticas extrativistas, da extração dos vários pontos originais para construir um cânone arquivístico institucional que funciona como quase um princípio arquivístico, um conceito que temos estado a desenvolver, eu, o professor Dr. Carlos Guardada Silva, a professora Maria Cristina Vieira de Freitas, que funciona um pouco como talvez aquela força e a base que fazem com que os arquivos, dizer, não se pode guardar tudo nos arquivos, temos de proceder a uma escolha. Quem tem a autoridade para estabelecer essa escolha e porque é que certos conjuntos comentários devem fazer parte desse cânone arquivístico como sendo representativo daquela organização. Portanto, estes arquivos que sabemos que não foram removidos, não brotaram pela geração espontânea nos depósitos, eles foram removidos de um ponto A a ponto B e, por vezes, a sua história custodial arquivística, por vezes, é muito, tem sido bastante conflituosa em alguns casos, em Portugal especificamente, quando revemos os arquivos dos arquivos. Qual é a posição daqui na questão da restituição de arquivos neste paradigma? É apenas a relação entre Estados e, sobretudo, entre as autoridades públicas ao mais alto nível. Posso exemplificar, por exemplo, com o caso do Arquivo General de Simancas, quando houve as forças napoleónicas confiscaram boa parte dos arquivos do atual Arquivo General de Simancas,
quando, no fim das hostilidades, a França restituiu, e foi um processo de vários anos, como vou mostrar a seguir, de vários anos de restituição destes arquivos portanto, ao Arquivo General de Simancas. Na perspectiva pós-custodial, que o professor Fernando Ribeiro chama, e Armando Malheiro da Silva, paradigma informacional, científico, pós-custodial, eu acrescentaria também pós-colonial, maneira a função dos arquivos, dado que o acesso público justifica e legitima a custódia e a preservação. Portanto, o que se pede neste paradigma é a diversificação do cânone arquivístico, atendendo não só os arquivos das comunidades, sobretudo com minorias étnicas, minorias sociais, sexuais, para serem representadas nos cânones arquivísticos que tendencialmente, o que é que tinham normalmente no paradigma custodial? Arquivos das instituições, de grandes instituições de poderes, famílias aristocráticas, aqueles que tinham acesso à cultura escrita, por aí fora. Aqui, no paradigma pós-custodial, com o que se pretende é que os arquivos, não negando o papel de custódia, diversificar as vozes e a representação destas comunidades e a riqueza das comunidades nestes arquivos. Claramente que a restituição de arquivos neste contexto de paradigma não é muito claro, se privilegia a relação entre Estados, mas o direito das comunidades, mas se começa a dar, já se reconhece os direitos das comunidades indígenas e étnicas, e sobretudo verificando a literatura, verificamos que o universo anglo-saxónico é muito prevalece, é muito prevalecente. Não obstante, eu penso que a restituição de arquivos configura outro paradigma. Para mim, a falta de melhor denominação, e estou aberta à crítica, eu denominaria como paradigma neocustodial. E este paradigma neocustodial, a professora doutora Fernanda da Silva e Fernando Ribeiro recentemente denominam como político, ideológico, sociocultural, mas aqui se contesta a custódia dos arquivos tradicionais. E o objetivo é reparar injustiças históricas derivadas do colonialismo, do conflito armado, dos regimes políticos opressivos, e, sobretudo, tem um outro propósito, que é são as comunidades originárias que reconstroem seus cânones arquivísticos, com os seus próprios modelos, com o objetivo de revitalizar práticas culturais em situação de vulnerabilidade, e como, por exemplo, bem elucida a Convenção da Unesco de 2005 sobre a promoção e da diversidade cultural. Naturalmente, a restituição destes arquivos já começa a ser feito, portanto, com o reconhecimento das comunidades indígenas e não indígenas relativamente aos seus direitos de propriedade e nesta matéria. Eu penso que aqui eu estou... Ok. Alguns exemplos do que está a acontecer mais recentemente, por exemplo, a repatriação dos arquivos coloniais por parte dos Países Baixos, portanto, das Índias Ocidentais ao Suriname. Foi recentemente aqui, Rita Tiafone deu recentemente uma conferência a abordar esta questão da repatriação física e digital dos arquivos que estavam, portanto, nos Países Baixos. Além do mais, esta diretora do Arquivo Nacional do Suriname referiu um aspecto muito interessante do ponto de vista da representação da informação. Eles não aceitam os instrumentos de acesso à informação feita pelos Países Baixos porque têm a perspectiva do colonizador. O que estão a fazer? Utilizando as novas tecnologias como transcribos para fazer emergir os dados e informações que tendencialmente não surgem nestes instrumentos de acesso à informação, fazendo-os emergir os nomes, pessoas que foram escravizadas, sobretudo mais por causa do contexto de escravatura e do domínio colonial, da soberania nesse período no Suriname, e portanto tem aqui uma lista muito extensa de arquivos que por acordo entre as partes, entre os Países Baixos e o Suriname, restituição física de arquivos coloniais. Eu não estou a ver isto, o Arquivo Histórico Ultramarino fazer isto às nossas ex-colónias. Para não ser um caso internacionais, que era antes de casos subnacionais, agora temos casos subnacionais, como o caso dos papéis de Salamanca, por exemplo, nestes casos aqui. Por exemplo, temos aqui o exemplo da Espanha do arquivo igual à unidade, mas o objetivo da restituição é restituir, não é passar de uma instituição para outra, mas restituir a indivíduos
que foram arquivos que estiveram no cânone arquivístico nacionalista, como se pretendia com o Arquivo General da Guerra Civil Espanhola, agora Centro de Memória Histórica. O papel da Catalunha aqui foi, não, nós mediamos o processo para restituir aos indivíduos. Eram álbuns de família, eram cartas particulares, e eles não entendiam porque arquivos, documentos que foram confiscados pelo regime franquista teriam que estar no cânone arquivístico nacional. Portanto, se desenvolveram todas as ações para este sentido. Naturalmente aqui a proveniência e representações canónicas, eu permito-me saltar aqui alguns aspectos aqui que não tenho muito tempo, deixo aqui depois alguns destes estudos sobre como a proveniência é um conceito que está em constante evolução, e nós naturalmente entendemos que existem imensas iniciativas da parte da herança conjunta, por exemplo, de Portugal, Brasil e do CPLP, iniciativas como o projeto de resgate de Barão de Rio Branco, ou o projeto de registro de memória do mundo da Unesco em relação aos arquivos dos DEMPOS, entre Portugal, Arquivo Histórico Ultramarino e o Arquivo Nacional de Angola, embora eu acho muito polémico e pouco consensual, e nos alguns casos o projeto de reencontro Portugal-Brasil, que implica gastos e financiamento para reunificar e promover o acesso a estes arquivos às comunidades originárias. Permito-me somente focalizar as questões do papel dos profissionais da informação nos arquivos. Qual é o nosso papel neste contexto? Em princípio, a definição do Código de Ética apresenta como as arquivísticas devem cooperar na repatriação de arquivos deslocados. Só que a definição, o mesmo documento tem sido traduzido de diversas formas. Em Espanha, na Catalunha, por exemplo, contribuirá no retorno ao seu país apenas aqueles que foram confiscados em tempo de guerra ou ocupação. No português do Brasil, porque não temos um Código de Ética em português europeu, gostaríamos de saber como seria a Associação de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas traduziriam os documentos, ficariam a letra ou derivariam ou adotariam uma leitura diferente. Mas, a verdade, o contexto de guerra e ocupação nem sempre obriga um país a restituir, se não subscreveu a Convenção, por exemplo, de 1954, por exemplo, os Estados Unidos não é obrigado a restituir os arquivos confiscados a Saddam Hussein e ao Iraque, mas restituir. Os princípios básicos sobre o papel dos arquivistas na defesa dos direitos humanos, sobre o papel e instituições e associações desenvolver iniciativas para resolver os problemas de disputa sobre estes arquivos, baseado num princípio de espírito de justiça e respeito mútuo, que é muito importante esta iniciativa, sobretudo, proporcionar estas instituições a que esse contexto acostumam devem proporcionar o acesso a estes arquivos, inclusive aqueles que estão deslocados. Este é, portanto, um documento do Conselho Internacional de Arquivos. Qual é a autoridade dos arquivistas sobre estas matérias? Quando sabemos que cada um de nós temos por cima de nós toda uma estrutura organizacional, simplesmente não vamos lá dizer, toma lá, leva isto e já está bom. E, portanto, acabou-se a reivindicação. Isto não funciona assim. Portanto, aqui temos várias limitações de ordem legal, por causa dos princípios da inalienabilidade e não retroatividade das leis. Portanto, vejam as datas ratificadas por Portugal relativamente a 1954 e a não ratificação da Convenção de Viena em 1983. A fronteira da língua pode ser um fator de limitação. A cultura de transparência institucional, por exemplo, arquivo do arquivo do Dr. Rotombo, arquivo do arquivo histórico ultramarino, muitas vezes estes arquivos que contém processos de negócio relativamente aos processos de aquisição destes bens culturais, portanto, nem sempre não há uma transferência proativa destas organizações, por exemplo, não os encontramos nas atuais bases de dados institucionais. Há distância física e os custos da custódia, porque por vezes, quando se faz a digitalização, quem paga pela microfilmagem, quem vai pagar pela digitalização? Para avançar e, portanto, quais as possibilidades? A descrição arquivística, em uma perspectiva descolonizada ou descanonizada,
códigos de ontologia profissional de ética institucional que prevejam estas situações, e não sou a favor de que cada instituição desenvolva o seu próprio código de ética e de deontologia profissional, mais do que simplesmente pegar num código, pendurar no seu website para dizer que tem algum. Eu prefiro que estas instituições tenham, exista a diversidade de vozes e de opiniões, mais do que simplesmente adotar um código de ética só para, e pendurá-lo, porque depois falta aqui a questão da compliance dos códigos de ética. As políticas de aquisição e de alienação de arquivos, sobretudo é necessário desenvolver políticas de alienação de bens culturais, que já estão nos arquivos ditos históricos. Por exemplo, nós não temos política de desincorporação de bens culturais. É preciso ver a questão que chamam aqui de deaccession em inglês, mas nos museus em que Portugal desenvolvem um pouco sobre isto, mas não temos políticas de deaccession, de alienação de bens culturais, no ambiente legalmente estabelecido e que permita uma participação cidadã no sentido de avaliar se de facto estes bens devem ser ou não restituídos, para depender destas iniciativas muitas vezes avulsas das organizações. Para considerações finais, para uma nova ética da custódia, certamente nós temos aqui uma enorme, grande invisibilidade dos arquivos versus museus na questão de repatriação de bens culturais, as relações de poder muitas vezes não percepcionadas que se vêm da digitalização e do acesso web. As representações descritivas dos percursos custodiais dos fundos documentais muitas vezes nem são clarificadores. Por exemplo, falam, por exemplo, a Torre do Tombo, no caso que eu estudei, fala-se de portarias do Ministério do Reino que nunca foram publicadas em diário do governo, portanto, qual é o teor destes diplomas? E, sobretudo, estão a indicar especificamente o porquê, a base legal de que levou à remoção dos arquivos de um contexto para a Torre do Tombo. Portanto, a Torre do Tombo cita diplomas que ela propriamente não confere no Diário do Governo, que não existem, não estão nos índices do Diário do Governo. Portanto, é preciso ler com olho clínico, ler nas entrelinhas. E é preciso também analisar os custos das heranças partilhadas, porque estamos a falar em ambiente digital, agora, no passado era o microfilme, agora em ambiente digital, nós sabemos perfeitamente que isto são suportes que entram em rápida obsolescência. Para finalizar, portanto, é importante o reconhecimento dos direitos culturais das comunidades sepulsadas, apostar mais na accountability, sobretudo no desenvolvimento de novas garantias literárias que atendam à especificidade destes arquivos e aprofundar a investigação sobre estes fenómenos, que em Portugal ainda é muito incipiente. Portanto, esta é alguma das referências que eu citei aqui neste estudo, nesta apresentação, e agradeço desde já a vossa atenção, pedindo desculpa, excedi-me em 30 minutos, mais um minuto. Obrigada pela vossa atenção.